Não haverá dentro desta Assembleia qualquer dúvida de que o Coliseu é um símbolo cultural da cidade, enquanto edifício relevante, mas também enquanto plateia privilegiada para diferentes tipos de espetáculo e de públicos. Portanto, para o PAN existem dois requisitos: a recuperação do edifício com condições para receber espetáculos condignos, criar público e dispor de uma programação contínua que se adapte ao mais plural possível. Obviamente, além de salvaguardar os postos de trabalho de todos os trabalhadores do Coliseu. Sobre a proposta que está na mesa, o que nos parece é que a passagem para uma concessão privada deve assegurar o equilíbrio de responsabilidades e deveres de ambas as partes. Que esta Assembleia manifeste o seu desacordo quanto à proposta de concessão a privados, que defenda uma solução de financiamento público do equipamento, que recomenda ao Executivo articular com o Governo uma solução de financiamento público para as obras de requalificação em causa, que recomenda ao Executivo disponibilizar-se a assumir uma maior responsabilidade, aumentando a participação na Associação de Amigos do Coliseu, se for o caso, e alocando uma verba para as referidas obras, e, finalmente, que esta Assembleia delibere exortar o Governo, através do Ministério da Cultura, que tem igualmente uma participação nesta Associação Amigos do Coliseu, exortar o Governo a assumir um papel mais ativo na resolução do problema deste equipamento cultural da cidade, nomeadamente na afetação de recursos financeiros para as respectivas obras de requalificação. E aquilo com que não podemos concordar, e daí termos solicitado também a convocatória desta Assembleia Municipal, juntamente com os deputados de outras forças políticas, é que se procure substituir os órgãos eleitos por conselhos municipais, que têm naturalmente a sua legitimidade, mas que não são eleitos, não têm representatividade democrática, independentemente da validade da sua opinião ser tida em consideração pelos decisores. Parece-nos que é má prática da Câmara substituir os órgãos municipais eleitos por outros fóruns, do ponto de vista quando estamos a falar de decisões políticas relevantes para a cidade. Já desde alguns anos, e seguramente pelo menos dos últimos 2, 3 anos, são notícia frequente, portanto, a necessidade da realização de obras que tornem, que viabilizem a manutenção da sala de espetáculos e o seu pleno funcionamento. Não queremos, tal como aconteceu com outros equipamentos importantes da cidade do Porto, que de facto o equipamento caia, se destrua ou se torne absolutamente se perca, digamos, a sua função essencial para a cidade do Porto. E por isso foi com muito gosto que subscrevemos esse requerimento. Parece-nos muito importante que nesta concessão existam, sobretudo, 3 grandes dimensões que têm que ser necessariamente salvaguardadas. A primeira diz respeito ao respeito patrimonial pelo Coliseu do Porto, pela estrutura do Coliseu do Porto. Um segundo eixo diz respeito à garantia de programação para a Associação dos Amigos do Coliseu. E um terceiro, obviamente, diz respeito às garantias que têm que ser dadas aos trabalhadores que neste momento desempenham funções no âmbito do atual modelo de gestão do Coliseu. Ouvimos falar de muitas generalidades, ouvimos falar de muitas intenções e a CDU disse exatamente o que isto é. É uma questão política. É uma questão entre quem tem uma visão estatista da sociedade, do controlo estatista e público permanente da sociedade, e que quer, a todo custo, com todos os pretextos e o contrário desses mesmos pretextos, manter o Coliseu ou querer o Coliseu dentro da esfera pública, e quem tem a noção, por exemplo, não vou mais longe, a noção da história. É que, deem-se as voltas que se derem, o Coliseu existe porque nasceu da vontade de privados, afirmou-se na sociedade e faz parte desta herança que é emotiva, que é histórica, que é cultural da cidade e de todos nós, pela mão de privados. E, portanto, de repente parece que é impossível o Coliseu ser viável com privados. A história diz-nos o contrário. A questão é que, de facto, o Sr. Presidente da Câmara fez o que devia fazer. Blindou-se democraticamente e é isso que nós estamos aqui hoje a assistir. Foi ao Executivo,
levar esta questão quando era da competência da sua decisão pessoal. Mais democraticidade, mais escrutínio que isto é impossível, lamento. A visão da Câmara Municipal é uma visão não manicaísta, é uma visão de preservação do Coliseu, é do máximo interesse do Porto, é do máximo interesse da autarquia enquanto representante do Porto, que o Coliseu funcione na dinâmica cultural do Porto e cumpra a sua função. E, aliás, como bem disse o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, há 3 pilares essenciais para que isto assim suceda e há garantias de que assim seja. Não vejo drama nenhum nisto, nem vejo papão nenhum no investimento privado neste setor. E estamos aqui em função, mais uma vez, e para terminar, de uma visão. Público, público, público. A última coisa que me pareceu interessar nesta intervenção, para além de uma profissão de fé neste domínio do público e do marxismo na sociedade, é se o Coliseu vai funcionar ou não. Da nossa parte, nós queremos que o Coliseu tenha vitalidade, funcione, se regenere e continue a prestar à cidade os serviços que sempre fez, nascendo de forma privada e tendo sido privado até agora.